Boa noite, alunos de gestão financeira, processos gerenciais. Hoje é uma noite importante, uma noite de comemoração. Nós vamos ter uma palestra dos cursos sobre crédito, pessoa física, com o professor Daniel. É uma noite de dúvidas, de sanar os problemas que a gente tem, de emergir algumas soluções que vêm da parte financeira e levar isso não só para a pessoa física, né? Para o crédito pessoa física, também como pessoa jurídica, aprender esses produtos que o banco tem a nos oferecer. O professor Daniel ele tem uma experiência muito grande em banco, no setor bancário. Então, uma vez até a gente conversando, ele falou assim que o banco ele está lá para servir o cliente. Não é, você não vai lá para pedir um favor para o banco está lá para servir você porque você é um cliente. Então, a partir desse momento, conversando com a professora Rosana, chamou atenção esse tema. E ele falou assim, puxa, nada melhor que o professor Daniel para apresentar para nós. Desde já, boa noite também à professora Rosana e ao professor Daniel. Obrigado. Passar para a Rosana, vai também dar um alô para os alunos. Bom, boa noite a todos aí, a todos os polos, aos monitores que estão acompanhando também essa última teleaula dos cursos de processos gerenciais e gestão financeira. Como é costume, nós sempre no encerramento dos nossos semestres, a gente tem trazido profissionais e tratado de vários assuntos, e esse semestre, então, como o professor Cláudio já falou, é um tema extremamente importante, e por isso nós resolvemos abrir para a comunidade. Então, também boa noite, sejam bem-vindos os convidados, né, dos nossos alunos que estão aí também fazendo parte, integrando essa palestra, querendo saber um pouquinho mais, esclarecendo algumas dúvidas de um tema que é extremamente interessante e um tema extremamente necessário hoje em dia para qualquer pessoa. Espero que vocês gostem, tenho certeza que o nosso professor Daniel, vai esclarecer essas dúvidas. O tema está muito interessante, a palestra também muito interessante. Tenho certeza que vocês vão gostar. E vocês, à medida do possível, vão mandando suas dúvidas, que os monitores vão filtrando, vão passando para a gente aqui. Nós vamos fazendo o acompanhamento dessas dúvidas e passando para o professor Daniel, que vai responder. Ele vai combinar uma forma de responder essas perguntas de vocês. Que vocês tenham uma boa noite. E que também para os nossos alunos é a última teleaula, é o encerramento desse nosso período. As notas estão sendo postadas, logo vocês vão conhecer a média final, tenho certeza que todo mundo que realmente se dedicou vai alcançar o seu objetivo. E desejar a todos um bom recesso, boas férias, para aqueles que terminam, voltem com a gente nos nossos cursos de pós-graduação, ok? E uma boa noite para vocês, para todos aí. Muito obrigada. Queria aproveitar e agradecer ao professor Cláudio Pion e à professora Rosana pelo convite à Universidade Metodista. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui. O professor Cláudio foi meu mestre na pós-graduação, então estou muito feliz de estar aqui. Hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante. Nós vamos falar de dinheiro, nós vamos falar de crédito, né? Nossa palestra vai funcionar da seguinte maneira. Nós vamos primeiro falar um pouco de economia e depois de financiamento imobiliário. Faremos um intervalo para que vocês tomem um café com a gente, aí no polo onde vocês estão. 5 minutos depois retornaremos, eu responderei as perguntas que foram enviadas sobre a primeira parte e nós finalizaremos a palestra com a segunda parte. Para começar, eu queria primeiro apresentar o meu currículo para vocês, por favor. Eu sou pós-graduado em Controladoria e Finanças aqui pela Metodista e também sou formado em Economia aqui pela Metodista. Sou certificado para o atendimento a investidores qualificados pela Ambima e também para operações de crédito imobiliário pela ABCIP. Atuo hoje como gerente geral de uma unidade da Caixa Econômica
e represento a Caixa nos eventos ligados ao desenvolvimento regional aqui no ABC Paulista. E também atuo como professor voluntário aqui na Metodista. Nós vamos falar de crédito e é imprescindível para se falar de crédito, falar de economia. A economia ela é uma parte muito importante dessas relações de crédito, tanto de empréstimos quanto da parte de investimentos. Então, vamos acompanhar os conceitos básicos que vão influenciar a sua decisão de tomada de crédito. Vamos ao slide. O que é a economia? A economia, ou atividade econômica, consiste na produção, distribuição e consumo de bens e serviços. O termo economia vem do grego oikos, casa, e nomos, costume ou lei, ou também gerir, administrar. Daí regras da casa, lar, e administração da casa. A economia, pessoal, é o ambiente onde os agentes econômicos têm as suas relações. Quem são os agentes econômicos? Os agentes econômicos são as indústrias, os comércios, os prestadores de serviços, o governo, os empresários, os trabalhadores, todas essas pessoas que compõem a nossa sociedade e se relacionam financeiramente entre si, compõem a nossa economia. Duas palavras são muito importantes para explicar como funciona essa relação na economia. Elas são oferta e demanda. Vamos acompanhar a definição de cada uma delas agora. O que é a oferta? Em um sentido amplo, oferta é a denominação genérica para indicar o que é disponibilizado ao mercado, independente da sua natureza, sendo utilizada para substituir a expressão produto ou serviço, e também englobar os outros elementos que são objeto das ações de marketing. Oferta. Na economia, nós temos agentes econômicos que são ofertantes de produtos, serviços, bens. Esses agentes econômicos fazem isso para que esses bens sejam trocados por recursos financeiros. Quem se relaciona com esses agentes econômicos? Os agentes econômicos demandantes de recurso. Vamos acompanhar a definição de demanda. O que é a demanda? Em economia, demanda ou procura ou demandada é a quantidade de um bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir por um preço definido em um dado mercado, durante uma unidade de tempo. Essa relação, pessoal, entre oferta e demanda, ela é extremamente importante. Quando há um descasamento ou um desequilíbrio nessa relação, ocorrem as mudanças nas relações de preço. Todos nós temos acompanhado nos últimos anos, desde 2008 para cá, que as relações com relação ao preço de imóveis têm mudado muito. Os imóveis se valorizaram muito e isso mudou toda a economia do país. Por que esses imóveis mudaram muito? A partir de 2008, as instituições financeiras mudaram sua política de crédito para financiamentos imobiliários. Naquele momento, a oferta de imóveis estava dada, ou seja, para que novos imóveis ficassem prontos para comercialização, se demoraria um tempo de construção, a parte burocrática de legalização dos imóveis. Então, os agentes ofertantes de imóveis tinham aquela oferta disponível. Mas, como as condições financeiras mudaram muito, muitos agentes demandantes de imóvel que não tinham condição de comprar imóveis naquele momento, passaram a ter. Então, você teve mais agentes demandantes do que agentes ofertantes de imóveis. O preço começou a subir. Toda vez que tem esse descasamento, ocorrem mudanças na relação de preço. E isso funciona também para o dinheiro, que é o nosso objeto de estudo hoje. Toda vez que a oferta de dinheiro é menor do que a demanda de dinheiro, o preço do dinheiro vai subir. E qual é o preço do dinheiro? Vamos acompanhar. O preço do dinheiro, pessoal, é os juros. O que é o juro? Juro é a remuneração cobrada pelo empréstimo de dinheiro. É expresso como um percentual sobre o valor emprestado, taxa de juro, e pode ser calculado de duas formas, juros simples ou juros compostos. Todas as vezes que essa oferta de dinheiro para os bancos muda,
isso é repassado no preço do dinheiro através da taxa de juros. O banco, na nossa economia, nós temos agentes poupadores de dinheiro que pegam os seus recursos e vão até instituições financeiras com o intuito de deixar aplicado o seu dinheiro e ter uma remuneração para isso. O banco, por sua vez, reempresta esses valores para agentes demandantes de recurso que existem na economia. Quando a oferta de dinheiro é pequena, a taxa que o banco vai cobrar desse agente demandante é maior. Mas não só a relação de oferta e demanda regula o custo do dinheiro. No nosso país, nós temos uma taxa básica de juros que regula a economia como um todo. Vamos acompanhar. O que é a taxa Selic? A taxa Selic é um índice pelo qual a taxa de juros cobradas pelo mercado se balizam no Brasil. É a taxa básica utilizada como referência pela política monetária. Por que essa taxa é a taxa de referência da política monetária? A nossa economia ela é regida pelo sistema de metas de inflação. O Conselho Monetário Nacional estabelece que o país tem que, entre outras coisas, ter a sua inflação anual em determinado valor. Um dos instrumentos para que o Copom, Comitê de Política Monetária, que é do Banco Central, organize e mantenha a taxa de inflação dentro desse patamar solicitado pelo Conselho Monetário Nacional, é a taxa Selic. O governo emite títulos da dívida pública que são remunerados pela taxa Selic. Esses títulos fazem parte de muitas aplicações que aqueles agentes poupadores de recursos que falamos agora há pouco compram nos bancos. Toda vez que a taxa Selic aumenta por uma decisão do Copom, aquele investimento que está acordado entre o agente poupador e o banco muda de preço, ou seja, aumenta a remuneração para o agente poupador e também aumenta o custo do dinheiro para o banco. Por isso, todas as vezes em que a taxa Selic aumenta, esse custo é repassado para o tomador de crédito, para o agente demandante de recursos. Além desses conceitos que nós vimos aqui de economia, que são oferta, demanda e taxa de juros, nós temos também um outro indicador econômico muito importante, que é a inflação. Vamos acompanhar. O que é a inflação? Inflação é a queda do valor de mercado ou poder de compra do dinheiro. Porém, é popularmente usada para se referir ao aumento geral dos preços. Inflação é o oposto de deflação. Índices de preços dentro de uma faixa de 2 a 4,5 ao ano é uma situação chamada de estabilidade de preços. Por que o governo e o Conselho Monetário Nacional buscam essa estabilidade de preço? Quando nós temos uma situação de deflação, a deflação quer dizer que o preço de hoje ainda está mais alto do preço de amanhã. Então, os agentes demandantes e consumidores, eles pensam da seguinte maneira: bom, se eu estou em deflação, ou se eu sei que os preços estão caindo, talvez eles não usem o termo deflação, eu não vou comprar hoje o produto, eu vou deixar para comprar amanhã. Só que eles pensam assim, não é um consumidor, são vários, grande parte do país. E eles sempre vão deixando para o dia seguinte. Isso faz com que a atividade de produção no país caia, porque ninguém consome, as pessoas demoram mais a consumir. Quando você tem uma inflação entre 2% a 4,5%, é chamada de estabilidade porque uma taxa de inflação nesse patamar movimenta a economia, gerando produção. A meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional para o nosso país é de 4,5% ao ano, com a tolerância de 2 pontos percentuais para baixo, que seria 2,5%, e 2 pontos percentuais para cima. Vocês podem acompanhar que, desde o final do ano passado, o governo brasileiro e o Banco Central, através do Copom, têm aumentado as taxas de juros, aumentado a taxa Selic. Ele toma essas decisões porque os índices de inflação estão acima do centro da meta e, recentemente, muito próximos do teto da meta. Vamos acompanhar aqui por que a inflação é tão nociva assim. A inflação faz parte não apenas dos bens e produtos que compramos, ela também faz parte de empréstimos, contas e aplicações. A inflação é medida por índices de inflação.
Eu separei aqui para vocês, pessoal, 4 principais índices que existem hoje. Primeiro deles, IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo. É o índice oficial do governo, é aquele índice que o Copom, Comitê de Política Monetária, utiliza para tomar as decisões de aumento ou não da taxa Selic. Separei também o IGPM, Índice Geral de Preços de Mercado, que é medido pela FGV e impacta nos aluguéis, contas de luz, telefone, TV a cabo e etc. Temos também o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Esse índice é medido pelo IBGE e ele mede o impacto no consumidor final e ele geralmente está associado à cesta básica. E temos também o INCC, Índice Nacional da Construção Civil, que mede a inflação no segmento de construção civil, dos insumos da construção civil. Eu separei esses 4 indicadores porque o primeiro deles, que é o IPCA, afeta a taxa de juros do crédito que você vai tomar. O IGPM afeta os seus custos fixos, e quando a gente fala em crédito é muito importante conhecer o nosso próprio orçamento, o quanto podemos gastar ou quanto podemos comprometer da nossa renda. O INPC, que é aquele custo que é o índice que é mais divulgado, geralmente, pelos jornais. E o INCC, para a primeira parte de crédito que nós vamos falar agora. Eu disse a vocês que nós iniciaríamos a nossa primeira parte da palestra com crédito imobiliário. É o crédito mais importante de todos oferecido pelos bancos, porque são os financiamentos que têm maior prazo possível, né? Então vamos acompanhar as modalidades e como funciona o financiamento imobiliário. Abordaremos as 3 modalidades existentes de financiamento imobiliário: construtora, SFH, Sistema Financeiro de Habitação, e o SFI, Sistema Financeiro Imobiliário. Primeiro vamos ao financiamento do construtor. Esse financiamento ele se tornou muito comum de 2008 para cá, porque agentes financeiros, além de financiarem o crédito para quem estava demandando imóveis, também financiavam recursos para a produção dos ofertantes de imóvel. Ou seja, disponibilizavam recursos financeiros para que as construtoras e as incorporadoras lançassem mais empreendimentos e movimentassem mais o setor da construção civil. Então, vamos acompanhar. Esse tipo de financiamento geralmente é oferecido durante a fase de construção do imóvel. Após o término da obra, o mutuário tem a opção de procurar um financiamento direto com alguma instituição financeira. Quais são as vantagens desse tipo de financiamento? A aprovação de crédito ela é diferenciada. Tem menores custos de transação, sem intermediários. E quais as desvantagens? Riscos quanto ao término da obra, prazo curto de pagamento e taxas de juros maiores, mais a correção do INCC. Perdão. Esse tipo de financiamento, pessoal, nós hoje andando nas nossas cidades, nós sempre vemos placas, recebemos folhetos nos semáforos de empreendimentos que estão sendo lançados e que você pode ir lá e comprar direto com a construtora. Durante a fase de construção, você pode pagar diretamente para o construtor. Isso é uma grande vantagem, porque ele tem um critério de avaliação do crédito, que é direto com ele, que é muito mais simples do que uma instituição financeira. No momento em que ele entrega as chaves a você e que você paga a parcela de chaves, você tem a opção de procurar um financiamento bancário. Geralmente, essa opção de financiamento bancário é aceita pelos consumidores, porque o prazo do construtor, como ele tem, o recurso dele é para construir novos empreendimentos, o prazo de financiamento dele é muito menor do que o de um banco, né? Outro ponto importante é que, e de se ficar atento, primeiro, a questão da entrega dos imóveis. No Brasil, nós tivemos um caso muito emblemático, e não foi só ele, mas ele é o mais emblemático, de uma construtora chamada Incol, e que as pessoas pagaram seus imóveis e não receberam os mesmos. O sistema financeiro imobiliário fez com que os bancos obrigassem ao construtor a contratar um seguro de término de obra. Ou seja, caso ele não consiga terminar a obra, a seguradora
indeniza o banco, que contrata uma outra construtora para terminar o imóvel. Então, o que é importante com o financiamento do construtor? Se você for comprar um imóvel que está na planta, que está sendo construído, se certifique que ele está sendo financiado desde a construção por alguma instituição financeira. Porque o risco de uma não entrega daquele imóvel será muito menor. Um outro detalhe importante do financiamento com o construtor é que, diferente dos bancos, ele tem um indexador de saldo devedor. O que é isso? O INCC, que é o Índice Nacional de Construção Civil, que eu mencionei para vocês aqui, ele é parte integrante da taxa de juros que o construtor cobra. Por quê? Esse índice ele faz a média da evolução dos custos do construtor ao fazer a obra. Então, quando você financia direto com o construtor, além de pagar uma taxa de juros que é maior do que o do banco, você também paga a indexação do INCC. É importante eu saber isso, porque se eu estiver atento às informações de inflação e perceber que o índice de inflação da construção civil está subindo, a sua prestação direto com o construtor vai aumentar. E aí é despesa financeira. Temos outra modalidade. Financiamento dentro do SFH. O SFH é o sistema criado pelo governo federal para a expansão da habitação popular no país. Ele regulamenta os valores máximos dos imóveis, taxas de juros, prazos, percentuais de financiamento e utilização do FGTS. Seus parâmetros hoje são os seguintes: valor do imóvel, imóveis até R$ 750 mil. Taxa, no máximo 12% ao ano. Prazo, até 420 meses. Percentual de financiamento, até 90% do imóvel. Quais são as vantagens? São as menores taxas de juros. Segunda, é permitida a utilização do FGTS na aquisição, amortização e liquidação do financiamento. O SFH possui uma única desvantagem. Os imóveis são limitados a 750 mil. Esse é o principal programa de financiamento do nosso país. O trabalhador pode utilizar seu fundo de garantia como entrada do financiamento. Outro ponto muito importante é que a taxa de juros que o seu banco vai te cobrar não pode ultrapassar 12%. No começo da palestra, eu mencionei com vocês que, devido a um desequilíbrio na oferta de imóveis, entre a oferta e a demanda, o preço dos imóveis subiram muito. O teto do SFH ele era de R$ 500 mil. O governo, percebendo esse desequilíbrio, aumentou o teto para 750 mil. Então, a única desvantagem do SFH é para pessoas que querem comprar imóveis que custam mais de R$ 750 mil. Ele vai ter uma outra modalidade que nós falaremos agora. O SFI. O SFI é o sistema criado pelos bancos para financiar imóveis que não se enquadram nas condições dos imóveis no SFH. As condições são negociadas diretamente entre o mutuário e a instituição financeira. Quais são as vantagens? Podem ser financiados imóveis comerciais, terrenos e imóveis de valor acima do SFH. E as desvantagens são maiores taxas de juros e impossibilidade de utilização do FGTS. Quando o SFH foi criado, e ele limitou os parâmetros das relações de financiamento imobiliário no país, os bancos tinham em suas carteiras clientes bons que queriam comprar outros tipos de imóveis que não faziam parte do programa do SFH. Os bancos, para poder atender a esses clientes, criaram o SFI, que era um sistema que poderia financiar terrenos, imóveis comerciais e também imóveis que não estivessem dentro do SFH. Quais a grande desvantagem disso, e é muito importante saber, pessoal? A taxa de juros não é balizada pelo governo ou por nenhuma outra instituição. Ela é acordada entre o cliente e a instituição financeira. Portanto, se você pretende comprar um imóvel que não se enquadra nas condições do SFH, ou seja, ou ele custa mais de 750 mil, ou ele é um terreno, um imóvel comercial, converse com o gerente do seu banco e negocie a taxa. Ok? Ele não tem um mínimo. Ou seja, você pode pagar uma taxa de juros maior
se não negociar com o gerente. Chegamos aqui ao final da primeira parte da nossa palestra. Nós vamos fazer um intervalo agora de 5 minutos e retornaremos com as respostas das questões. Vamos tomar um café. Obrigado.
Vamos voltar, pessoal. Espero que vocês tenham tomado um excelente café aí nos nossos polos. Falamos, então, na primeira parte sobre economia, relação oferta e demanda. Falamos também taxa de juros e taxa Selic. E falamos também sobre inflação e seus indicadores. E aí passamos para o crédito mais importante e de mais longo prazo, que é o financiamento imobiliário. Ok. Os bancos possuem linhas de crédito tanto para financiamento imobiliário, destinação específica, como para crédito, como para sem destinação específica. Vamos abordar agora esses créditos sem destinação específica. Mas o porquê que é importante conhecer esses tipos de crédito? Vamos lá. Grande parte das pessoas em dificuldade financeira encontram-se nessa situação por desconhecimento de produtos bancários e sua correta utilização. Imaginem comprar um carro utilizando empréstimo pessoal ou cheque especial, ao invés de utilizar o financiamento de veículo. Imagine você, amanhã é sábado, você sai da sua casa, vai numa concessionária de veículos ou numa loja de veículos, olha um carro que você gostou, de R$20 mil. Durante essa semana, você, ao ir ao seu banco, viu no extrato que, além de você ter um limite de R$10 mil de cheque especial, que o banco tinha disponibilizado no seu extrato a seguinte informação: o banco tal, tem 30 mil aprovados para você. Você sai da loja e pensa, vou no banco pegar aquele recurso. Não faça isso. Esses créditos que estão pré-aprovados possuem taxas de juros muito altas e eles não são os créditos ideais para se comprar um carro ou um outro tipo de linha que possa ter para destinação específica. Então, vamos conhecer a primeira das linhas de crédito sem destinação. Cheque especial. O que é? É um limite de crédito rotativo disponibilizado na conta de depósito à vista. Como funciona? O limite fica disponível a um regime de taxa vigente, com o cliente efetuando o pagamento de juros proporcional à utilização. Quais são as vantagens do cheque especial? Facilidade de utilização sem a necessidade do contato com o banco. O cheque especial, pessoal, é o carro-chefe de rentabilidade dos bancos. Ele está sempre disponível na nossa conta, é muito fácil utilizar, não precisa falar com o gerente, ele já está lá na hora do caixa eletrônico. E essa facilidade é tão grande que chega a ser tentadora. O cheque especial ele tem o regime de taxa vigente. O que quer dizer isso? Nós mencionamos na primeira parte da palestra que muitas linhas bancárias têm influência dos aumentos na taxa Selic.
Quando eu tenho um produto que é gerido por taxas vigentes, quer dizer que quando a Selic subir, o banco vai reajustar a sua taxa de cheque especial sem te comunicar. Ele vai te comunicar através do extrato no final, quando ele mostra a taxa de juros que está vigente daquele limite. Mas a mudança de uma para outra, ele não vai precisar te informar. Então, mais um ponto importante para acompanharmos essas informações com relação à Selic. Se eu estou usando o cheque especial, estou ouvindo nos jornais que o Banco Central está aumentando a taxa de juros, fique atento que a sua velocidade de sair do cheque especial tem que ser maior, porque a sua taxa de juros vai subir e você vai pagar mais juros. Além do cheque especial, nós temos também o crédito pessoal. Vamos acompanhar. Crédito pessoal. O que é? É um limite de crédito direto, disponibilizado na conta corrente, com a condição de pagamento parcelado, em média até 24 meses. Como funciona? O limite fica disponível na conta e a contratação é feita pelo próprio cliente em terminais de autoatendimento. Vantagens: facilidade na contratação, pagamento em prazos maiores, taxas menores do que cheque especial. O crédito pessoal, ele geralmente é utilizado quando a pessoa já tem uma utilização grande de cheque especial e está saindo de uma taxa média de 10% ao mês para uma taxa média de 5% a 6% ao mês, com condição de pagar isso parcelado. É uma linha também que está muito fácil de contratação, porque geralmente ela é feita nos terminais de autoatendimento, e quando você abre a conta, geralmente o gerente te implanta na sua conta um limite para esse tipo de linha. Mas ainda assim, esse tipo de linha é uma linha cara. Nós vamos falar agora de uma outra opção de crédito, sem destinação específica para o dinheiro, e que também pode ser importante para situações em que estamos no cheque especial ou com crédito pessoal. Vamos acompanhar. Antecipação de IR e 13º salário. Quem pode fazer? Clientes que tenham direito à restituição do IR ou que recebam 13º salário. Mínimo 1 ano de vínculo empregatício. Prazo. Pode ser contratado a partir de março, com pagamento até 30/12. Uma única parcela. Vantagens. A garantia é a própria restituição ou o 13º salário. E as taxas são reduzidas. Esse tipo de linha não é muito conhecida pelos consumidores bancários. Agora estamos no mês de junho. 30 de abril foi o último dia para a entrega do imposto de renda. Eu tenho certeza que muitos de vocês têm restituições de imposto de renda para receber. Como é que você faz para ter acesso a essa linha? O banco, munido da sua declaração de imposto de renda, verifica o quanto você tem a receber de restituição. As restituições são pagas pela Receita Federal através de lotes. Então, você pode receber no primeiro lote, como foi esse mês, ou pode receber só no último lote, que será no final do ano. Como você não sabe o quando vai receber, o banco antecipa essa restituição para você, mediante a cobrança de uma taxa de juros, e quando essa restituição vier, ela liquida o financiamento que foi feito. Esse produto tem uma taxa média de 2,5% ao mês, pessoal. Então, imaginem você que está utilizando o cheque especial, que tem direito a uma restituição, que seria o suficiente para que você saísse do cheque especial. Você procura o banco, faz uma antecipação e sai de uma taxa de juros de 10% ao mês para uma taxa de 2,5% ao mês. Economiza-se muitos recursos. Agora, se você também não tem direito à restituição, mas trabalha registrado em uma empresa, essa empresa tem o convênio de folha de pagamento com determinado banco, existe a operação de antecipação de 13º. Você tem direito a receber o 13º em novembro e dezembro. Mas o banco, a partir de março, pode antecipar esse 13º para você e quando ele chegar em novembro, dezembro, liquida-se a dívida. Também numa taxa média de 2,5% ao mês. Ou seja, mais uma opção para você sair da utilização do cheque especial. Além da antecipação de IR, nós vamos falar agora da linha mais popular de crédito hoje no nosso país. Vamos lá. Crédito consignado. O que é? É um empréstimo concedido a empregados, servidores e aposentados de empresas privadas e públicas, que firmem convênio com a instituição financeira. Como funciona? O cliente comparece à instituição financeira e assina o contrato de empréstimo.
O contrato é repassado ao empregador, que efetua a averbação, comprometendo-se a descontar do salário do empregado o valor acordado em contrato. Quais são as vantagens? Menores taxas de juros para crédito sem destinação específica, prazos longos, podendo chegar a 48 meses. O crédito consignado ele se tornou muito popular no nosso país a partir de 2003. Ele, no primeiro momento, era o crédito destinado aos aposentados e pensionistas do INSS. Depois, ele foi expandido para empresas da iniciativa privada e demais empresas públicas. Qual é a grande vantagem dessa linha? Ela tem uma taxa de juros muito baixa, porque quem faz os pagamentos não é você, é o seu empregador. Então, isso minimiza o risco de inadimplência do banco e permite com que ele disponibilize um prazo de pagamento maior, 48 meses, e que também uma taxa de juros menor, porque o risco de inadimplência é muito menor. Essa é a principal linha utilizada hoje, e se você, nos grandes centros, nas ruas, existem muitas financeiras que fazem esse tipo de empréstimo. Procure e cote em todos os bancos. As taxas são muito diferentes uns dos outros. O quanto menos você precisar pagar de juros, melhor. Além do crédito consignado, nós temos uma outra modalidade de crédito sem destinação específica do dinheiro, que se tornou popular nos últimos 2 anos. Vamos acompanhar. Refinanciamento de imóvel. O que é? É uma linha de crédito sem destinação específica para pessoas físicas que apresentem garantia de imóvel. Como funciona? A instituição aprova o crédito de acordo com a capacidade de pagamento do cliente e o imóvel, após o registro em cartório, fica alienado à instituição financeira. Quais são as vantagens? Taxas baixas de juros, devido à existência de garantia de imóvel, e prazos longos de pagamento, prazos de até 240 meses. Essa linha se tornou popular nos últimos 2 anos, porque muitas pessoas, ao utilizar produtos bancários, chegavam a tal ponto de que comprometiam quase toda a sua renda nesses empréstimos. A recuperação desse orçamento e a equalização das contas só seria possível com uma linha de crédito com um prazo muito alongado, porque a prestação ficaria pequena. Os bancos, entendendo essa situação de alguns de seus clientes e verificando que eram bons clientes, que tinham financiado seus imóveis com o próprio banco e que tinham bom histórico de relacionamento, criou esse produto, que é o refinanciamento de imóvel. Então, você que já tem o seu imóvel, pode refinanciar parte dele com um prazo estendido e liquidar todas as outras dívidas. A taxa média desse tipo de empréstimo é de 1,5% ao mês, pessoal. Então, se economiza muito no pagamento de juros. Outra finalidade que foi criada para esse tipo de linha e que acabou sendo utilizada por muitos clientes, aqueles clientes que queriam montar seus próprios negócios e tinham, geralmente, linhas de franquias ou linhas de curto prazo oferecidas para montar esse negócio, passaram a utilizar essa linha de prazo maior, porque ela permitia que o negócio tivesse tempo de maturação o suficiente para se pagar, sem ter a pressão de se pagar antecipadamente. Nós falamos aqui de financiamentos sem destinação específica e de financiamento imobiliário. Mas os bancos têm em seu portfólio linhas específicas de crédito. E é importante conhecermos, porque dependendo do uso que você for fazer do recurso, o banco tem uma linha certa para você, que vai significar menos juros e prazo melhor de pagamento. Vamos iniciar com um dos principais deles. Financiamento de veículos. O que é? É uma linha de financiamento destinada à aquisição de carros e motos novos ou usados. Como funciona? O cliente comparece à instituição financeira munido dos documentos do veículo. A instituição verifica o valor do bem, geralmente pela tabela FIPE, e estabelece o percentual de financiamento. Quais são as vantagens? As taxas de juros são reduzidas devido à garantia do veículo, prazos de até 60 meses para pagamento e financiamento de até 90% do bem. O nosso governo, quando nós temos uma diminuição no volume de crescimento e no volume de atividade econômica, uma das primeiras medidas que ele toma é a mudança nas condições de produção
do setor automobilístico, como, por exemplo, redução do IPI ou isenção de IPI. Essas reduções fizeram com que a demanda de veículos aumentasse muito e que os bancos adequassem os seus produtos de financiamento de veículo para essa nova condição. Então, hoje, nós temos linhas de crédito para financiamento de veículo, ou seja, linhas com garantia real, que possuem taxa de menos de 1% ao mês. É uma linha muito barata e que entra no lugar de outros créditos, como crédito pessoal, crédito consignado, ou até mesmo cheque especial, que eram utilizadas para a compra desses veículos. Então, se você tem interesse em comprar um veículo, procure o banco onde você tem conta. Geralmente, o financiamento é oferecido na própria concessionária, mas você, com seu relacionamento bancário, com o seu salário que você recebe no banco, pode ter uma taxa menor do que aquela que é oferecida na concessionária. Então, procure o seu gerente para consultar a taxa de financiamento. Ainda falando de aquisição de veículos, nós temos uma outra linha que também pode ser utilizada. Vamos acompanhar. Leasing. O que é? É uma linha de crédito através do qual a arrendadora adquire o veículo para o cliente e, em seguida, aluga ou arrenda o bem para o próprio cliente. Como funciona? O cliente escolhe o bem a ser adquirido e o banco adquire o veículo. Ao final do contrato, o cliente pode ter ou não a opção de comprar o bem definitivo, mediante ao pagamento do valor de mercado. Quais são as vantagens? Menores taxas de juros e pagamento apenas pela utilização do bem. A modalidade do leasing, ela foi lançada no país a partir de 94. Nesse primeiro momento, o financiamento do leasing ele era amplamente concedido para pessoas jurídicas e pessoas físicas. Em 99, nós tivemos a crise cambial e tinham muitas operações de leasing que estavam vinculadas ao dólar. Muitas pessoas físicas tiveram experiências ruins com esse tipo de financiamento. Então, ele ficou menos popularizado e menos procurado por pessoas físicas. A vantagem dele é que, se você gosta de trocar de carro de pouco em pouco tempo, o que você vai pagar para o banco é apenas a utilização do veículo, claro, remunerada por uns juros. Mas, passando esse prazo de financiamento, se você não quiser ficar com o bem, você não precisa. Para pessoas jurídicas, é um produto muito interessante, principalmente para aquelas optantes do regime de lucro real. Toda a despesa paga com juros no leasing são abatidas do imposto de renda da empresa, ou seja, ele paga menos impostos por ter o financiamento. Nós falamos aqui de casa, falamos de veículos, falamos de recursos sem destinação específica, mas alguns recursos que utilizamos, por exemplo, reforma de casa ou mobiliar as nossas casas, possuem linhas específicas dos bancos para isso. Vamos acompanhar. Crédito para material de construção. O que é? É uma linha de crédito destinada à aquisição de materiais de construção nos estabelecimentos comerciais credenciados pela instituição financeira, por meio de cartão específico. Como funciona? O cliente tem o crédito aprovado na forma de um limite vinculado a um cartão e, durante a fase de utilização do limite, são cobrados apenas os juros vigentes da operação. Após o término do prazo de utilização, o saldo utilizado é parcelado de acordo com o prazo estabelecido em contrato. Quais são as vantagens? Taxas menores de juros, prazos longos de pagamento, podendo chegar até 96 meses. Essa também se tornou uma linha muito popular de crédito. Vocês já devem ter ouvido falar, e eu vou dar dois exemplos conhecidos desse tipo de linha. Um é o Construcar, da Caixa, e o outro, o ConstruShop, do Banco Itaú. Essa linha permite com que o banco identifique a utilização do recurso por parte do cliente. Ela identifica através de um relacionamento que ela tem com o fornecedor, ou seja, com a loja que vende os produtos. Essa condição permite ao banco uma diminuição de seus riscos e uma possibilidade de diminuição da taxa de juros, além de um alongamento no prazo. Permite a você também que, durante a fase em que você está fazendo a reforma, você tenha uma certa carência para começar os pagamentos. Ou seja,
Quando você está construindo, e geralmente pagando pedreiro, pagando eletricista e todos os outros custos de mão de obra, você pode pagar apenas os juros da utilização do financiamento e os seus recursos próprios, pagar a mão de obra. Assim, quando a obra terminar, você poderá pagar apenas o financiamento e não duas coisas ao mesmo tempo, diminuindo assim o seu risco de inadimplir com o banco. O banco, pessoal, também tem linhas muito importantes para a nossa formação. Ele não faz parte apenas da casa que queremos comprar, do financiamento do carro que queremos comprar, ou até mesmo da viagem que queremos fazer. Ele pode fazer parte também da nossa formação. Vamos acompanhar. FIES, Financiamento Estudantil. O que é? Programa destinado a ampliar as condições de acesso à educação de nível superior por meio do financiamento a estudantes que não têm condição de arcar com os custos de sua formação. Como funciona? O estudante se inscreve no site do MEC e procura uma instituição de ensino credenciada ao sistema. O programa financia até 70% do valor das mensalidades. Após 18 meses da finalização do curso, o estudante inicia os pagamentos à instituição financeira. Quais são as vantagens? Taxa de juros de 6,5% ao ano e carência para o início de pagamento. Essa linha ela é muito importante na formação de muitos estudantes. 2 bancos hoje são credenciados para atuar com o FIES. O primeiro deles é a Caixa e depois o Banco do Brasil. Essa linha permite com que o estudante que não tem condição financeira para fazer uma faculdade possa cursá-la e possa pagar esses custos com o próprio fruto de sua formação. Assim que você termina o seu curso de graduação, você tem ainda 18 meses para se alocar na área de profissão que você escolheu, utilizando a sua formação, e aí sim pagar o banco. A taxa de 6,5% ao ano também é extremamente atrativa, porque é a taxa de poupança. Ou seja, um juros baixo desse não te gera uma condição de ter que pagar um financiamento de muito longo prazo por conta da sua formação. A Metodista é uma instituição credenciada pelo FIES também, pessoal. Ok, eu tenho linha para minha casa, para o meu carro, para o meu material de construção, para a viagem que eu quero fazer, para a minha graduação. O que mais? O banco também tem linhas para a sua pós-graduação e seu MBA. Vamos acompanhar. Financiamento MBA e pós-graduação. O que é? É uma linha de crédito destinada a incentivar cursos de pós-graduação, lato sensu ou stricto sensu, realizados no território nacional. Como funciona? O cliente comparece à instituição de ensino conveniada e efetua o orçamento do curso desejado. A instituição de ensino encaminha o cliente ao banco conveniado, que efetua a contratação. Vantagens: possibilidade de financiamento de 100% do curso, desconto para pagamento à vista e prazo de 36 meses para o pagamento. Essa linha também é muito importante. Os cursos de pós-graduação, em média, têm 18 meses de duração. Imagine que você, dentro do seu orçamento, que o ideal é você comprometer com despesas até 30%, você não tem a condição de pagar a mensalidade. O banco, através do seu relacionamento, pode financiar o mesmo valor do curso em até 36 meses. Essa condição de prazo estendido vai fazer com que a prestação caiba dentro do seu orçamento e que você possa fazer o curso. Além disso, para a universidade é importante porque ela tem certeza que o aluno continuará no curso. E para você, como a faculdade tem interesse em ter o aluno, você pode negociar o pagamento à vista e exigir um desconto para isso. Portanto, é uma linha muito importante, com taxa de juros baixa e prazo longo para pagamento. Nós estamos chegando aqui ao final da nossa palestra e eu gostaria de passar para vocês aqui algumas dicas antes de nós terminarmos e depois eu responderei as perguntas que nós temos aqui. O crédito, pessoal, é uma parte importante da nossa vida. Aqui nós mencionamos créditos para todas as destinações: casa, carro, viagem, estudos.
agora vocês devem estar se perguntando, ok, professor, eu conheço as linhas de crédito, suas destinações, mas e agora? Né? Então é por isso que eu vou passar essas dicas a vocês. Primeiro, lembre-se que você é cliente do banco e não está pedindo favores, está fazendo negócios. Pagar juros não é ruim. Ruim é pagar juros abusivos e incompatíveis com o benefício da aplicação do dinheiro. Terceiro, olhe e acompanhe sempre o extrato da sua conta. Uma das reclamações mais existentes hoje, pessoal, em ouvidorias, é a cobrança de tarifas que não foram acordadas com o cliente. Então, olhe o extrato de sua conta pelo menos uma vez ao mês. Quarto, lembre-se que hoje vivemos em um mundo onde a portabilidade é a sua chance de buscar a melhora na sua vida. Hoje nós temos portabilidade desde o salário até o financiamento imobiliário. Então, aproveite. Os bancos querem você como cliente. Utilize isso a seu favor. E quinto, realize os seus sonhos usando crédito ou não, porque são eles que nos movem. Aqui está o meu contato. Eu gostaria de agradecer já a metodista e ao professor Cláudio Supion e a professora Rosana pelo convite. E vamos à pergunta. A aluna Elaine, do Polo Itapeva, em São Paulo, pergunta sobre financiamento imobiliário, se as taxas são as mesmas para aquisição de terrenos. Fiquei sabendo nessa semana que não se financia os terrenos com valor menor de 115 mil. Eliana, não existe uma limitação do valor do terreno. Isso é uma limitação do banco para o produto dele. Quando nós conversamos sobre financiamento imobiliário e o terreno é um imóvel que não está nas condições do SFH, não existe um órgão que regulamente esse tipo de financiamento. Né? É um acordo entre o cliente e o próprio banco, porque ele faz parte do SFI. As taxas, geralmente, hoje, então, você tem... Eu mencionei que o teto da taxa do SFH era até 12% ao ano. Em média, hoje, elas são de 9% a 9,5% ao ano. Do SFI é por volta de 11%. Né? Então, é 1,5 ponto maior do que a taxa normal do SFH. O ideal seria você consultar não só o seu banco, mas também outros bancos concorrentes, para ver quais são as condições que eles oferecem para a aquisição desse terreno. Pessoal, nós vamos finalizar agora a nossa palestra. Mais uma vez, gostaria de agradecer a Universidade Metodista e ao professor Cláudio Supion e a professora Rosana. Que vocês tenham sucesso nas suas relações com os bancos. Muito obrigado.